Boa tarde, eu sou a Marinalva, sou mais uma codependente em busca de recuperação e esse é o canal Liberte-se da Codependência. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá o joinha, porque é muito importante para que mais pessoas possam saber sobre esse assunto e receber essa informação, ok? Então, o tema do vídeo hoje é família disfuncional. Por quê? Porque nós precisamos entender como que começa e o que é uma família disfuncional, para que nós possamos quebrar o ciclo doentio da codependência. Porque a codependência é uma doença multigeracional. O que isso quer dizer? Que eu estar bem faz bem para mim, para minha saúde e equilíbrio emocional, e para os meus filhos, netos e todos que convivem comigo. Porque a doença, o comportamento doentio, vai afetando a todos. Então, nós precisamos descobrir como que isso acontece, tá? Então, o que é uma família disfuncional? É uma família que está adoecida, desequilibrada. E como que essa doença começa? Vamos olhar primeiro aos pais, tá? Então, os pais estão adoecidos mentalmente, né? Com desequilíbrios, transtornos mentais, como desde os mais graves, os quadros clínicos mais graves aos mais leves, ansiedade, sabe? A pessoa que sofre muito de ansiedade, ela vive no futuro, né? Ela tem dificuldade na tomada de decisão, então tem o problema da procrastinação, começa as coisas, não termina, tá? Então, no cérebro também nós temos as glândulas que correspondem à nossa emoção e afetam o nosso lado emocional. Então, várias patologias que a gente tem e desequilibra aqueles que estão conosco, a nossa família. Então, quando a gente pensa em família disfuncional, nós temos que pensar nos nossos pais. Os nossos pais foram influenciados pelos nossos avós, pelos bisavós, pelos tataravós. Um vai influenciando o outro. Mas a gente precisa começar pelo começo, pelo início, pela nossa infância, nossos pais, como era na nossa casa, tá? Isso é muito importante. Então, pais desequilibrados mentalmente, né? Frustrados. Frustração é uma coisa que afeta muito ao lado emocional da pessoa. Então, ela não conseguiu realizar os seus sonhos, sabe? Tem dificuldade para lidar com essas questões do não, do que ela não conseguiu, até onde ela não foi. Então, as frustrações afetam fortemente aquela pessoa, de um jeito que ela não consegue se libertar, tá? E essa frustração, ela transfere para aqueles que estão próximo a ela. Ela vai sentindo. Então, são pais desequilibrados, frustrados, né? Adictos. O que é adicção? Adicção é escravidão a algo. Ela tá ligada às compulsões. A adicção tá sempre ligada à compulsão. Onde eu tenho uma deficiência emocional, uma fome de amor, né? Meu tanque de amor está vazio e eu busco algo para que eu possa compensar essa fome de amor. Como é que eu faço isso? Através das minhas compulsões. Então, eu posso ser compulsiva por álcool, por drogas, por trabalho. Eu trabalho, porque enquanto eu estou trabalhando, eu não estou pensando nos meus problemas. É uma fuga. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas todo mundo precisa trabalhar. Claro, precisa. Mas a gente não pode viver para o trabalho, né? O trabalho é uma parte da nossa vida, não a nossa existência. Não é que nem quem nós somos, é apenas uma parte do que somos. Precisamos entender isso. E a compulsão pelo trabalho, ela é tão doentia quanto o uso de drogas. Compulsão por compras, né? Eu me sinto mal, eu vou lá e compro. Então, eu vou lá no shopping, compro alguma coisa. Eu tenho 30 sapatos, mas eu tô triste, deprimida. Eu vou lá e compro mais um, eu me sinto melhor.
Depois que eu compro, eu me sinto mal de novo. Isso é a compulsão por compras, né? Dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, mas eu tô sempre preocupada em como conseguir mais. Eu não gasto, tô sempre poupando. Relacionamento com o dinheiro é muito importante a gente entender como a gente se relaciona com o dinheiro. A gente não pode ser escravo de nada. Eu não posso viver a minha vida para consumir, para ter. Eu preciso aprender a ser. Então, as coisas materiais, elas nos servem. Nós não podemos servir a elas. Isso é escravidão. E essa compulsão é uma fuga das nossas emoções, tá? Então, num lar disfuncional, há essa compulsão. Há muita compulsão por álcool, por drogas? Sim, existe. Mas as demais também existem. E às vezes elas são mescladas, nós não entendemos que é assim. Que a gente pensa que está fazendo o correto, tá? E não entende que como nós estamos nos prejudicando. Tudo que consome a nossa mente, a nossa vida, e é uma fuga para que nós possamos nos conhecer, é uma compulsão. E precisamos entender melhor isso e aceitar. E buscar a real ajuda, né? E começa pela aceitação, pelo entendimento. Então, um lar disfuncional tem pais compulsivos, certo? Pais que estão adoecidos, que estão com sem um relacionamento fraternal com Deus. Com Deus, que eu quero dizer, é espiritual, né? Não tem uma ligação espiritual. Seja qual, não estou falando de religião. Eu estou falando de entender o Criador, entender que há uma força maior que rege a nossa vida, que cuida da gente. Quando a gente entende isso, a gente larga um pouco o controle das coisas e passa a viver uma vida mais saudável, mais serena, tá? Então, pai, num lar disfuncional não existe espiritualidade. Às vezes há um apego religioso, mas não há um relacionamento com Deus, né? Ele tá lá em cima e não aqui. Então a gente precisa tirar ele lá do alto e saber que ele está dentro de nós, que todos nós temos a essência divina. Isso é muito importante. Que mais? Pais que não têm um relacionamento matrimonial, afetuoso entre eles, né? Então, o distúrbio pode ser brigas constantes, né? Ou pode ser aquela guerra silenciosa. Então, a criança sente isso, afeta ela emocionalmente. E o que é pior, se sente culpada. Sempre ela vai se sentir culpada. Então, um lar que tá com esses problemas, que os pais não têm mais um contato afetuoso, amoroso, não estão se entendendo, é um lar disfuncional, tá? Mesmo que estejam juntos, uma separação harmoniosa, se não existe mais amor, não existe mais aquele afeto, que exista o respeito na convivência. Se precisam se separar, né? Viver em uma casa, cada um na sua casa, tal, continuam sendo pais. E às vezes passam mais amor aos filhos dessa forma, do que viverem juntos, assim, aparentemente, tá? Então, onde há briga, distúrbio emocional, há esse descontrole. E na família disfuncional, os pais perdem o papel de pais. Eles não assumem esse controle. E para os filhos serem filhos, os pais precisam aprender a ser pais. Isso é fundamental. Os pais precisam ter o papel deles, ter a idade mental de acordo com o que eles têm. Então, se na sua família teve isso, seu pai trabalhava demais, estava muito ausente, sua mãe estava depressiva, emocionalmente desgastada, você percebe isso, relembre a sua infância. A sua família era disfuncional. Aí vocês vão me falar, mas a metade das famílias, a maioria das famílias é. Sim, a maioria das famílias é adoecida. Mas a gente precisa entender até que ponto isso nos afetou.
porque afetar, afeta. Mas na codependência nós temos vários graus. Então nós vamos descobrir, através dessa investigação da nossa família, qual o grau que nós estamos. Então o primeiro passo para a gente identificar os problemas que nós estamos tendo aqui dentro é descobrir a disfuncionalidade na nossa família. Temos uma família disfuncional? Se sim, não se preocupe. Podemos ficar bem mesmo assim. Podemos quebrar esse ciclo vicioso e viver uma vida feliz. Há esperança para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas precisamos entender o que está acontecendo conosco. E o primeiro passo é admitir: a nossa infância não foi tão feliz quanto a gente gostaria. Mas a nossa vida pode ser e será. Fica comigo, continua ouvindo esses vídeos e faça a leitura da sua infância. Escreva hoje, pega um caderno, comece a escrever sobre quem eram os seus pais e como foi a sua infância. E eu te vejo no próximo vídeo. Paz e serenidade, força, fé e alegria, companheiros, porque amanhã é o primeiro dia hoje é o primeiro dia da nossa nova vida e a gente pode ser feliz. Então a nossa meta é sorrir sempre, tá? Vamos escrever, começar a fazer esse inventário e tudo vai ficar bem. Bom dia para vocês, boa semana e até o próximo vídeo.